Bom, primeiramente é muito gratificante estar aqui nesse primeiro encontro, Caminhos para o Espiritismo. E por que não dizer que estamos praticando o que foi difundido por muito tempo por Bezerra de Menezes, que é a unificação. Não a unificação apenas de centros espíritas, de entidades, mas sim de ideias, de atitudes e principalmente de conhecimento. A nossa proposta dessa exposição foi realmente traçar os caminhos que Jesus perpetuou sua obra, mostrar a base, todo o alicerce onde foi fundido as suas lições, o seu postulado. E vamos tentar identificar com isso as heranças deixadas por ele, de uma maneira coerente, tentando mostrar a fusão, a unicidade que realmente existe no universo. Heranças e caminhos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhos. Jesus perpetuou sua obra sobre bases sólidas, com coerência, a iluminar as consciências com uma proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e interação nos ensinamentos do amor. É importante percebermos nesse slide que a proposta inicial de Jesus é a libertação. A libertação do quê? Das nossas mazelas, das nossas dificuldades, e com o objetivo de alcançar a alegria, a paz tão almejada por todos. E essa proposta tem dois caminhos que ele percorreu. Um, pelo conhecimento da verdade, nos trouxe a verdade. E o outro foi através da interação nos ensinamentos. E sempre juntando, que nós falamos às vezes, lembramos de alguns relatos de Jesus, mas lembramos de algumas passagens soltas, e esquecemos de realmente observar a coerência que tem todo o seu postulado. Essas perguntas, algumas delas vão ser respondidas por si só ao decorrer aqui da exposição, mas eu coloquei aqui para que possamos ter uma reflexão íntima, que possamos posteriormente estar respondendo para nós mesmos, buscando essas respostas. Então, quais são as verdades de Jesus? Quais lições e exemplos que ele nos deixou? Como aplicar estes ensinamentos em nossas vidas? É possível sermos parecidos com Jesus? A verdade. Jesus baseou a sua obra na continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então, se voltarmos lá no slide que eu chamei a atenção de vocês, vamos atentar pela proposta inicial, que é o conhecimento da verdade. Então, qual é a verdade? Jesus nos trouxe a morte após o nosso corpo físico, a continuidade da vida. A continuidade, o ciclo que ela não tem fim, não é? Este é o princípio de tudo, tanto que foi colocado nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem muitos relatos onde é citado a vida após a morte e a importância de sua continuidade. Meu reino não é deste mundo, em João capítulo 18, versículo 36. Há muitas moradas na casa do meu Pai, João capítulo 14, versículo 2. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, João capítulo 3, versículo 3. E meu reino não é deste mundo. Jesus fala claramente da vida futura. Imaginem hoje quantas pessoas
não acreditam na continuação da vida, no mundo espiritual. Hoje, imagine agora na época de Jesus, quando ele veio revelar essa verdade. Qual foi a sua dificuldade? Não é? A grandeza da dificuldade que ele se sentiu e teve na sua época. Em Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Jesus nos mostra as diferenças do estado da alma na erraticidade. Diferenças, graus de evolução, complexidade e principalmente a maravilhosa potencialidade de transformação, de evolução do espírito. Então Jesus veio nessa passagem mostrar a grandeza do universo. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui ele nos traz a importância da reencarnação, da possibilidade de reabilitação. Emmanuel nos disse que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Então conseguimos mostrar nessa imagem a continuidade da vida, não é? A coerência que Jesus usou para mostrar a verdade. Aonde ele baseou a sua obra, qual foi o alicerce, não é? Então, os caminhos que Jesus traçou. Jesus perpetuou sua obra sobre bases sólidas e os caminhos à luz da imortalidade da alma. Então conseguimos aí falar da proposta de libertação através do conhecimento da verdade. Agora vamos falar da interação nos ensinamentos do amor. Vamos falar das heranças deixadas por Jesus. Por motivos de tempo curto e na necessidade do texto curto no livro, não daria para a gente realmente falar de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então essa foi uma escolha muito pessoal, que acredito eu que seja a base dos demais, e espero que se complete realmente toda essa exposição. Os ensinamentos de Jesus foram alterados, como já disse o Nilson, mutilados e mal compreendidos pelas dificuldades culturais e pelos interesses individuais da época. Porém, permaneceu a essência de seus ensinamentos, que se encontram sintetizados no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o Evangelho de Jesus. Como disse aqui a Heloísa Pires, o Evangelho abalou todas as pessoas, toca todos os corações, por mais endurecidos que sejam. Acho que é o único livro que realmente, se pegarmos a qualquer momento, consegue ir fundo aos nossos corações. O amor, a essência de todos nós. Será que colocamos amor em tudo em nossas vidas? Será que conseguimos lembrar de Jesus em todos os nossos atos, no nosso falar, no nosso pensar? Será que conseguimos lembrar de um mínimo que Ele nos deixou? Será que conseguimos praticar em nossas ações dos seus ensinamentos? Podemos fazer essa reflexão íntima. Começando os ensinamentos de Cristo, coloco o Sermão da Montanha, porque acredito que tenha sido um dos momentos mais maravilhosos da sua passagem aqui na Terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui Jesus nos mostra a verdadeira humildade. A humildade
é a base de todos, de tudo, não é? Sem humildade não conseguimos progredir. Jesus se colocou durante toda a sua vida como servidor. Ele não se colocou como rei para ser servido. Ele serviu e se tornou rei. Repito aqui o que Joana de Ângeles nos disse, que esse momento foi um dos momentos mais maravilhosos da humanidade, que é o encontro do ego doentio com o self libertador. É onde realmente conseguimos colocar todas as nossas mazelas, dificuldades, más tendências de lado e conseguimos ser humanos, ser espíritos de verdade, não é? Praticando o amor, colocando a essência que existe dentro de nós. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Aqui Jesus nos fala de resignação e paciência. O conhecimento de nós mesmos nos fará pacientes e esperançosos. Qual será que é a proposta de Jesus? Será que é ficarmos sentados, de braços cruzados, esperar a tempestade passar? Será que essa realmente é a proposta dele? Ter paciência é isso? Acredito que não. Ter paciência que Jesus aqui nos deixa, a paciência que ele nos pede, é paz. É a paz. É colocar em ação, buscar, modificar as nossas dificuldades, buscar a modificar todo aquele tormento que estamos passando, mas com paz, com paciência, com serenidade, porque senão transformaremos as nossas dificuldades em conflitos incessantes, em guerras maiores, e é isso que Jesus nos pede. Eu só preciso terminar, após nós vamos ter aqui, por favor. Então, a proposta de Jesus é essa, é a paz. Jesus também nos falou do amor. Não pensais que vim destruir a lei e os profetas. Não vim senão para dar-lhes cumprimento. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus veio para descortinar a ignorância entre os homens, acendendo a chama que há dentro de todos nós. Trouxe uma nova realidade de justiça, baseado no educativo reabilitador e não no punitivo destrutivo. Hoje ainda encontramos em muitas instituições o punitivo destrutivo, mesmo nas nossas instituições penitenciárias, em algumas empresas, mesmo nas nossas vidas, e esquecemos de usar o educativo reabilitador. A proposta de Jesus do amor é reabilitação, é a educação. Falou também do perdão. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo 7. Jesus pede uma reflexão íntima e profunda dos nossos atos. Estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave, dificultando-lhe a visão, e no entanto vê o cisco no olho do seu próximo. Hoje é muito comum nós apontarmos o dedo e apontarmos o erro do outro. É muito fácil falar do outro. É muito fácil, principalmente quando o outro não está na nossa frente, não é? Agora, fazer essa reflexão para conseguirmos detectar as nossas mazelas, isso é um pouco mais difícil, não é?
então, a proposta do perdão que Jesus nos deixou, e nos deixou a mais bela lição de indulgência no final de sua trajetória, quando crucificado, nos disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Será que temos condições de perdoar? Será que temos condições para isso? Colocando-se no lugar de Jesus, no que ele passou naquele momento, e pedir ao Pai para que o Pai perdoasse todos aqueles que o crucificaram ali. Se hoje nós não conseguimos perdoar um pisão no pé, uma fechada de carro na rua, uma dívida, enfim, será que temos essas condições? Será que temos essa condição? Jesus nos falou de fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aqui, ele fala que tudo nos é possível, porém é necessário ter fé raciocinada, livre da ambição destruidora e limitada à nossa capacidade. Precisamos ter consciência, ter um conhecimento de nós mesmos para saber até onde possamos ir. É lógico que a nossa fé, ela é ilimitada, mas precisamos desenvolvê-la, precisamos educá-la, para que ela não se torne doença, para que ela não se torne obsessão. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Emmanuel. Jesus também nos trouxe o remédio. Todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter. Marcos capítulo 11, versículo 24. Aqui Jesus nos deixa o remédio para as nossas almas, a oração, mostrando que é preciso verdade e humildade para conseguirmos entrar em sintonia com Deus. E conseguimos chegar nessa segunda parte, identificar a proposta de libertação de Jesus, através da interação nos seus ensinamentos, nos ensinamentos do amor, e mostrar também a sua coerência. Não existe partes soltas no postulado de Jesus. Está tudo interligado. Humildade, com amor, com a prece, com a fé, com o perdão, com a paciência. Porque não conseguiríamos ter humildade se nós não perdoássemos. Não conseguimos perdoar sem amor. Não conseguiríamos a fé sem a paciência, sem a humildade, sem o perdão. E nos deixou também a mais bela de todas as orações, o Pai Nosso, onde fala das necessidades reais da alma, do amor ao Pai, da humildade, do alimento indispensável e do perdão renovador, dando-nos força para seguirmos confiantes e sempre
Que assim seja. Obrigado, gente.